Olá, meus queridos. Aqui é Robinson. Nós estamos com mais um episódio do Pleroma Talk. E hoje nós temos um convidado muito especial aqui, que eu queria muito tempo já conversar com ele, que é o pastor João Marcos. Né, pastor? É uma alegria ter o senhor aqui com a gente, viu, pastor? E o pastor é o pastor da Igreja Hebron. Comunidade Cristã Hebron, né? Aqui em Ponta Grossa. Pastor, conta um pouquinho pra gente como é que foi esse trajetório, porque assim, é fácil falar assim, agora o pastor que já tá, né, vivenciando, tem uma igreja grande, uma igreja notória na cidade, né, representativa da cidade. Mas como que foi essa trajetória toda do senhor aí até chegar a ser pastor? Como foi o chamado? Como é que foram as lutas de início? Então tá bom, vamos começar quando eu tinha cabelo. Já faz um tempo. Mas assim, eu nasci num lar evangélico, terceira geração, que né, legal. De cristãos. E isso foi uma bênção para a minha vida. Uhum. Me poupou de muitas mazelas, de eu entrar em lugares que não deveria. E foi gerando temor a Deus no meu coração. Uhum. Eu nasci na denominação batista, né? Um povo que ama muito a Deus e que estuda muito a palavra. Sim. Então eu recebi muito fundamento bíblico. Escola bíblica. Exatamente, escola bíblica dominical, tal, né? Uhum. E isso fez parte da minha formação. E ali o amor a Deus, né? Eu comecei a amar a Deus e de uma forma diferente dos demais que caminhavam comigo. Uns estavam preocupados em casar, outros estavam preocupados cada um preocupado com as suas Aquelas coisas. preocupações Mas normais. eu era tímido, muito tímido. Uhum. E aí eu comecei a tocar violão. E o violão me aproximou da galera ali. Que legal. E aí eu comecei a tocar no louvor, e aquilo foi me desenvolvendo, e eu fui perdendo a timidez, né? Fui vencendo a timidez de tocar em público, né? Daqui a pouco e o senhor tinha quantos anos? Adolescente? Essa já na fase de adolescência. Adolescente, né? que legal. Né? Eu Estou me identificando aqui com essa conversa do senhor aí. Bem igual. Bastante aqui. O meu pai foi... minha mãe sempre foi cristã, né? Meu pai conheceu ela, se converteu ao evangelho lá no Rio de Janeiro, os dois cariocas, né? E daí ele veio para cá envolvido na obra e foi vice-presidente da igreja várias vezes e cuidou de congregações, né? Ele fundou uma congregação na casa de uma ex-mãe de santo, né? Muito tempo atrás. É a Igreja Batista Aliança que tem lá. Na época era a Igreja Batista da Ronda, né? Então tem toda essa história. Tem um histórico já familiar. Toda essa história familiar, né? Ele envolvido e tal. E assim, ele... depois a gente concluiu que ele teve um chamado ministerial pastoral. Mas ele preferiu continuar sendo professor universitário. Ele era de qual área? Bom, ele era formado em matemática com licenciatura em ciências na época, né? Mas daí ele tinha o sonho de abrir o departamento de física na universidade. Que não tinha. Que não tinha, daí se juntou outros, né? E ele foi o primeiro chefe do departamento de física. E quis se desenvolver naquela área e tal. E eu lembro quando ele queria fazer o mestrado, começar a qualificar o pessoal, e ele viu que a família ia ficar distante, ia ficar complicado. E ele começou a investir nos outros. Deixou os outros, fizeram mestrado, doutorado, e ele não, ele ficou com a especialização dele por causa da família. Já priorizando. Ele não priorizou a família, está perto da família, mas investiu para que o departamento... Hoje o departamento é grande, grande, né? E tem doutores, né? Pessoal da livre docência, o pessoal está indo para frente lá. Que legal. Muito bom, né? E até por causa disso, acho que depois eu fiz licenciatura em física. Ei, lasqueira. Tudo a ver, Na verdade, assim, eu comecei licenciatura em física, mas acabei concluindo bacharelado em física. Mas daí tem outras histórias, porque Deus começou a entrar no jogo. Entrar no jogo aí. Mas então, uma coisa que movia o meu coração com esses 14 anos, eu via a situação da igreja e a impressão que eu tinha é que tinha alguma coisa errada. Né? Não entendia, né? A igreja, como funcionava, tal, né? Jovenzinho. Mas eu olhava para a Bíblia, lia a Bíblia e olhava para a igreja e... Não parecia a mesma coisa. Tem as diferenças aqui, né? O que significa isso? E eu lembro de eu orar, mesmo sem entendimento, com 14 anos, pela cidade e pela igreja da cidade. E nela eu pedia que Deus enviasse pastores
que apacentassem com conhecimento e ciência a igreja na sua cidade. Que legal. Com 14 anos, imagine um negócio desse, né? Sem entendimento, sem... Na verdade, era Deus já colocando no coração a resposta. Um encargo que depois eu entendi o que eu estava orando. O senhor estava orando já? Eu já estava orando e daí, ó, você é o primeiro, vai lá. Né? E não é que eu seja o primeiro nesse sentido, sim, né? sim. Mas quando ele coloca um clamor no nosso coração, ele já chama para dar resposta àquele clamor, porque é o clamor do coração dele. Né? Uhum. Então, isso foi movendo a minha vida. Então, sempre tinha um desejo, um anseio, uma fome de Deus. Uhum. Mas, no ambiente que eu vivia, o que proporcionava era aquilo, eu vivia dentro daquele contexto. Né? Eu fui me desenvolvendo, daí fui militar. Né? Eu, na época do alistamento militar, eu fiz concurso para a escola de sargento das armas. Que legal. Daí eu passei. E nessa época eu estava fazendo engenharia civil. Doido o negócio. O senhor fez bastante. É doido. E aí eu fui, né, para essa escola de formação em Porto Alegre. Passei um tempo lá, depois eu me formei. Lá também tive muita experiência com Deus. Também, porque, assim, frequentando a igreja lá? Eu procurei, né? Eu procurei uma igreja lá que eu encontrei, era uma igreja batista alemã. Alemã? Tinha culto alemão, cedinho. O senhor tá brincando. Só claro que eu não ia nesse, eu ia no outro. O senhor ia no que entendia. No que eu entendia. Né? E estava dentro do meu costume ali, né? E eu fui lá. E lá assim, foi difícil para mim. Foi um tempo de deserto, a formação foi muito complicada pela própria exigência da escola militar, né? Trabalha com caráter, trabalha com temperamento, disciplina, todo esse negócio assim. Então, eu pensei até em desistir, né? E daí meu pai me ajudou nesse sentido. Não, meu filho, permanece aí. Porque se ele falasse, vem, eu ia correndo. Mas não, mas foi importante ele me dar aquele suporte para permanecer. Porque passado aqueles primeiros meses, eu já me adaptei. Adaptou, foi assentando. E consegui, e me formei bem qualificado. Que legal. E eu pude escolher, eu escolhi daí uma guarnição em Curitiba, que era chamam de JACAP, né? É um quartel de artilharia autopropulsado, que tem ali no Boqueirão. Poxa, não sabia dessa história. Sim. E ali eu fiquei um tempo, daí foi o tempo que eu me casei, a minha esposa, eu conheci ela com 14 anos, né? Então eu não sou referência para ninguém, porque na minha época não tinha instrução para essas coisas, mas a gente se namorou e a gente se apaixonou, e daí ficou naquelas indas e vindas, tal, só que a gente orava junto. Que legal. E nós nos guardamos. E o senhor conheceu ela na igreja ou conheceu... Não, conheci ela na escola. Na escola? Eu ganhei ela para Jesus, trouxe para a igreja. Primeiro eu ganhei para mim, depois trouxe para Jesus e trouxe para a igreja. O senhor pescou. Já foi assim. E aí a gente começou e eu falava assim para ela, olha, o negócio é o seguinte, eu tenho a minha fé assim, né? Então nós estamos aqui, então nunca se coloque entre eu e Deus, porque você vai perder. Que legal. E ela ficava... Desde o começo eu já falei isso. Mas como assim? Ele vai amar mais a Deus do que a mim? Não entendia, né? Mas eu me posicionei. Que legal. Né? Com relação à minha fé. Isso foi importante. Foi, né? Extremamente. Porque que legal. daí ela sabia que aí ela não podia mexer. Então ela ia ter que ver como fazer. E ela estava no processo de conversão. Daí ela chegou na igreja lá, daí as meninas já começaram a olhar. Quem que é essa que vem de fora aí? E já pega, nosso arraial aí, que negócio é esse? Com aquela competição, aquele negócio, né? Sei bem. Mas daí, assim, então eu fiz o curso militar, voltei, daí a gente voltou a namorar, noivamos, casamos. Isso depois, lá em Curitiba. Isso lá em Curitiba. Daí eu fiquei um tempo lá, e aí eu fui fazer um curso no Exército, me habilitei a ele, e o curso era em Brasília. Era um curso de uma área nova do Exército, chamada Guerra Eletrônica. Poxa! Né? E aí eu fui lá e fui formado na primeira turma de Guerra Eletrônica, especialistas em Guerra Eletrônica. Que no mundo já tinha, mas aqui ainda aqui estava entrando, né? Estava começando. E o Brasil tem, acho que ele tem um batalhão só de guerra eletrônica, quando o Brasil aí atende essas demandas nessa área. E é lá especializada. Em Brasília? Sim, ela é em Brasília, em uma cidade perto de não estou lembrado do nome agora, mas fica ali pertinho de Brasília, né? E daí eu fiquei esse tempo lá, só que
tudo que eu fazia bem feito. E era bem sucedido. Mas uma insatisfação na alma. Sofrendo. E eu não entendia o que era aquela insatisfação. Aí eu fiquei correndo atrás para saber o que era. Mas sempre na igreja, sempre trabalhando. Envolvendo, sempre se envolvido. Eu nunca me afastei. Mas daí nessa aí eu peguei, fiz um concurso no Banco Brasil, passei no Banco Brasil, entrei no Banco Brasil. Lá, no Núcleo Bandeirante, que é uma cidade satélite, né, de Brasília. Sim. Daí eu estava servindo ali naquela agência, né? E fiquei um tempo lá. E, de novo, aquela insatisfação. Aí comecei a fazer um curso de ciência da computação lá. O terceiro, pelo jeito, né? Mas eu não concluí por causa das mudanças, né? Entendi. Por causa das mudanças. Mas eu que a insatisfação me vai levava fazendo com que o senhor fosse buscar. Me movimentar. Né? Entendi. Ou seja, eu não tinha um propósito definido na minha vida. Não tinha chego ainda no... Não tinha. E quando você não tem, você fica procurando. Que interessante, né? E assim, aí eu passei um tempo lá, daí a minha sogra teve um problema de saúde, a gente acabou vindo mais para perto. Eu vim para Guarapuava, fiquei um tempo lá em Guarapuava, daí comecei a fazer matemática. Tudo exato. E aí passou, mas né? Meu pai era professor de matemática, a minha irmã licenciatura em ciências, a outra também licenciatura, professores de matemática. Minha irmã ainda hoje trabalha no Positivo, em Curitiba, e é coordenadora do curso de matemática. Então... A outra já se aposentou, também era professor de matemática, né? E casou com um professor de matemática também. Ou seja, tudo da área. Tudo da área. E a gente ficou aquele tempo ali, depois em Guarapuava, mas daí se agravou uma situação de saúde da minha esposa. E assim, a agência que eu estava, ela teve uma intervenção. Eu tinha acabado de chegar nela e ela já sofrendo uma intervenção de fora por causa de corrupção na agência. E aí, como eu tinha acabado de chegar, os auditores me chamaram, né, e eu tinha uma expertise em algumas áreas ali, né, porque aquela agência ela tinha sido nova na implantação de um sistema que o pessoal da agência não fazia processo nenhum, ia para um centro de processamento. Entendi. Então, as pessoas ali esqueceram como fazia, e eu sabia. Entendi. Você teve que resgatar esse... E aí, eu estava lá, às vezes, como consultor dos outros, porque estava voltando para a agência os processos, né, e eles estavam perguntando de quem sabia. Você sabia. Eu e os manuais, né? Eu entendi. Organizou era mais fácil perguntar. Né? E daí eles foram pedindo para eu fornecer as coisas, daí levantou-se informações, daí teve gente que foi demitido. Processo difícil. Deu um problemão lá, assim, por causa de liberação de verba e tal. E daí, passado esse tempo, eu pedi uma transferência para Ponta Grossa por causa da saúde da minha sogra. Certo. E aí a agência não quis dar. Poxa, mas eu estou aqui ajudando. Não me deram. Mas se vocês não derem, eu vou ter que pedir demissão. Não, mas nós não podemos transferir você. Nós precisamos de você aqui. Não podemos abrir mão de você. Eu até entendo a situação, né? Porque o gerente foi afastado e quem assumiu foi o vice-gerente que tinha acabado de ser promovido para ser vice-gerente. Ele estava apavorado. Ainda faltava experiência. E sem gente. Sem gente para trabalhar. Com os processos todos tendo que... Sim, tendo que responder ali, né? Tendo que responder. Então, mas daí eu pedi demissão e voltei. Né? Aí saiu do banco e veio para cá. Saí do banco e vim, daí eu abri uma locadora de vídeo. Sério? Uma loja de informática. Não vendi caixão, antes que você pergunte, não vendi caixão. Não. Mas que caminho interessante, né, pastor? Mas ainda insatisfeito. Tinha o meu negócio próprio, trabalhava, estava ali. E aqui, quando o senhor chegou, o senhor também estava frequentando daí a Batista, no caso? Sim, a Batista, né? Então, assim, tem muita história, né? A gente está resumindo, né? Teve muitas... Sim, só para entender. E a história continua ainda, né? Porque não parou. Não parou ainda. Mas o fato é que, assim, foi nesse ambiente de insatisfação interior que houve uma busca mais intensa, né? E que, assim, eu desistia do que estava fazendo porque não era aquilo, ou não era bem sucedido. Eu lembro que tinha uma época que minha esposa fala assim: marido, não abra uma fábrica de chapéu. Você se conhece essa? Não conheço. Não. Mas estou imaginando, né? Eu falei, por quê? Porque as crianças vão nascer sem cabeça.
Tipo, não tá dando Não boa. vai, não vai. Mas é que assim, a gente vê pela experiência que tem algumas pessoas que Deus até libera ela para fazer outra coisa, quando, né, mas tem alguns que não. Não tem jeito. O meu pai escolheu não ser um sacerdote, Uhum. mas para mim Deus não deu escolha. Só que ele foi deixando meus caminhos me levarem Uhum. até que eu Definitivamente encontrasse com ele, né? Uhum. E dentro desse contexto é que eu aí me encontrei, me rendi. Daí tive experiências sobrenaturais mesmo. Uhum. Foi muito impactante a forma como ele tornou bem claro o meu chamado. Uhum. E mesmo assim, Às eu vezes ainda lutando um pouquinho. porque bem nessa época eu já tinha me formado em física e o meu orientador da monografia falou, cara, abriu na Federal uma vaga para você fazer o mestrado exatamente nessa área que você fez a monografia Você sua. é o, E não é o vai bom, ter não prova. tem para ninguém, é você. E não vai ter prova. Isso nunca aconteceu. Entendo. E aí que a gente vai se descobrindo, né? Eu queria muito ser um cientista para descobrir algo que fosse benéfico para a humanidade. Mas antes, quando eu era adolescente, eu queria ser aviador. Queria muito ser aviador, mas tinha que ir para Curitiba para fazer o cursinho e tinha que se bancar lá, daí eu não tive apoio para isso. E Agora, veja, eu queria também. ser aviador e eu queria descobrir algo que fizesse bem para a humanidade. Olha só essas duas situações, né? Depois, agora com 50 anos, que alguns anos atrás, já passou também, né? Que eu vinha a compreender o porquê que eu procurava isso, o que eu estava procurando, né? Você já pode imaginar. Né? Nesse inteirinho eu já tinha 2 filhos, tinha 2 meninos, né? A primeira criança morreu, né? Teve um aborto. Então, e a gente crescendo ali e aquela situação também familiar, né? Minha sogra foi uma bênção de Deus na minha vida, mas era muito difícil lidar com ela. Orei 40 anos pela salvação dela. 40 anos. Nesses 40 anos ela passou falando mal de mim, me criticando e querendo me dizer o que eu tinha que fazer. Né? Então, não foi fácil os 40 anos. Não foi. Não foi, mas digo que foi bênção porque Deus usou ela como ferramenta. E salvou e moldando. ela. E salvou. Que é o mais importante. Só que no final, antes dela morrer, ele falou que a salvação dela ia passar por mim, eu tinha que mudar. E aí eu decidi, não, mas eu não vejo a possibilidade de estar no céu sem ela. Então, eu vou mudar. E aí eu mudei. Mesmo depois de ter sido ferido, perdoei, resolvi, eu comecei a tratar ela de forma diferente e ela se sentiu acolhida. Que interessante. E aquilo mudou a vida dela. Um amor inexplicável. Mudou de um jeito de assim, foi no último ano. É engraçado falar isso, né? Mas no último ano de vida dela, ela estava bem e tal, e ela falou assim, muito obrigado por você ser o pai dos meus netos. Quando ela falou aquilo, uau, nunca ouvi isso na minha vida. Conseguiu verbalizar. Então, um carinho. Algo que nunca tinha falado. Né? Só que depois, o tempo foi passando, né? Ela fez uma cirurgia e daí depois ela entrou em óbito. Né? Mas ela aceitou a Cristo e Deus respondeu o clamor, mas a salvação dela passava pela minha vida. Por essa transformação. E a transformação é intencional. E essas experiências que o senhor teve, quando o senhor falou assim, que Deus falou assim, de forma sem deixar dúvidas sobre a questão do seu chamado, o senhor pode falar alguma coisa assim, como foi? Senhor... Bom, como eu era uma pessoa muito racional, pela própria formação, né? Como é que Deus trata com racional? Com racional. Com sobrenatural. Para a gente sair da caixinha. Né? Confrontando com o sobrenatural. O racional, você fica preso dentro de uma caixa em que você só aceita o que você compreende. A fé te leva além. Né? Então, ele começou a produzir coisas na minha vida que não tinha explicação. Mesmo para mim, que tinha uma mente científica, investigativa. Não tinha outra explicação a não ser Deus. Tipo assim, dia 31 de dezembro de 2000.
último dia do ano, eu tinha que tomar uma decisão. Ou ia fazer o mestrado, ou ia para o ministério. E 3 anos antes eu tinha falado para minha esposa, para meu pai, para minha sogra, que eu ia para o ministério. E a minha esposa foi lutar com Deus, ficou 2 anos lutando com Deus. Eu não casei com pastor, eu não casei com pastor, não casei com pastor. Eu falei, Deus, é contigo. É contigo, né? Dobra ela. Eu lembro de uma época que ela acordava e tropeçava em mim de madrugada, eu orando de joelho, né? Depois de um tempo, eu acordei e tropeçava nela de joelho orando. Que legal. Deus agiu. Já né, mexendo no coração. Mas a gente estava conversando sobre isso e não chegava a conclusão nenhuma. E perto da meia-noite, sabe quando aquele assunto não dá em nada e... vou pescar, sei lá, vou fazer alguma coisa, isso aqui não está dando em nada. Aí ela foi para um lado, eu fui para o outro, daí eu ouvi uma voz que falou no meu ouvido assim, vai lá no quarto. Aí eu obedeci, fui lá no quarto. Ligue a televisão. Eu liguei a televisão. Eu falei, estou ficando maluco, estou doido. A gente tinha TV parabólica. Eu liguei ali a antena, agora rode o dial para tal lado. Desse jeito, audível. Rodei o filme de Moisés, se encontrando com a sarça ardente. Opa! Aí a coisa estreitou. Tira a sandália. Aí eu sentei, chamei a minha esposa para ver. E aí teve aquela experiência com Deus. E no filme, ele desce, vai conversar com o Jetro e fica dando desculpa. Não, porque eu não vou para isso. E Jetro estava sendo mais sensato que ele. E daí eu me vi fazendo as mesmas... o papel de Moisés. Será que é isso mesmo? Não, acho que é coisa da minha cabeça. Né? Em cada fala dele, e ali me pegou. Cara, me pegou de um jeito. Todas as perguntas ali estavam sendo para o senhor. Derrubou tudo. Aí eu olhei para minha esposa, então tá bom, vamos fazer uma aliança com Deus. Eu tenho essa Bíblia ainda, né? Onde eu e ela fizemos aliança. E dela Vocês falou, escreveram? Nós escrevemos na Bíblia, né? E fizemos ali, marcamos o texto, né? Eu tenho isso aí. E foi nesse ano, né? 2000. Então já são aí 25 anos essa situação, né? E ela depois falou para mim, eu já sabia, mas você que tinha que saber. Porque ela ficou quieta. Deus confirmou no coração dela, ela ficou quieta. Talvez a esperança que eu mudasse de ideia. Quem sabe, né? Quem sabe, né? Mas foi chocante isso aí. Uma outra experiência que eu tive, assim, são tantas, mas assim, uma bem impactante na minha vida também foi quando o primeiro filho, a minha esposa escolheu o nome, aliás, o segundo filho, né? E aí os demais eu comecei a perguntar para Deus que nome ele queria dar, né? E quando a gente teve a última criança, não era nem para ter, né? Porque eu fiz vasectomia. Mas naquele, assim, em novembro eu tinha R$200 e faltava 200 para fazer a vasectomia, né? Naquela época não tinha os programas, né, públicos. Sim. E daí, nesse interim, daí a gente viajou em janeiro. Aí, quando voltou, veio o dinheiro, a gente fez. Já tinha acontecido. Já tinha engravidado. Já tinha acontecido. E também, na vida da minha esposa, foi uma renúncia. Ela queria muito ter uma menina. E veio 3 meninos. Daí, quando ela renunciou, ela entregou para Deus. Tá bom, Deus, os 3 meninos tá bom. Aí Deus deu para ela o que ela queria. Uma menina. Né? Esses processos de Deus, né? Trabalhando, né? Trabalhando. Deus trabalhando no coração. Mas daí a gente ficou 6 meses assim, né? Porque não esperava. Mas o que aconteceu foi que, quando eu perguntei o nome dela, eu não sabia que ela era. Depois nossa, mas se ele me disser o nome, eu vou saber se é menino ou é menina. Mas tudo bem. Aí ele veio e falou, Sara. Deu, eita. Tinha 1 mês e meio, nem 2 meses. E aí eu falei para minha esposa. É Sara. E nessa época, a minha sogra mexia com sortista, cartomante, sim. não sei o quê. E a cartomante falou para ela que não ia nascer nunca uma menina naquela família. Deus gosta dessas coisas, né? Gosta. Ele gosta, né? Depois que eu soube essa, eu disse, mas é bem Deus mesmo, né? Movendo.
Aí eu e falei... até o processo do coração dele também. Também. E ele trata todo mundo ao mesmo tempo. É um negócio extraordinário. Todo mundo é bem filho, complexo. Pai de todos. Não tem equação que descreva É isso esse aí. Deus. Não tem equação. Número de variáveis. Não tem. Pois bem, aí eu fui pregar. Naquela época a gente se reunia lá no Guaíra. Né? A gente fazia as reuniões lá e tal, né? A gente já tinha saído da denominação batista. E eu estava pregando e na pregação o Espírito Santo começou a falar comigo, dê a ilustração da tua esposa está grávida. Ele começou a me conduzir. Eu, tá bom. Eu chamei minha esposa lá, tá vendo ela aqui, ó, não parece, mas ela está grávida. Tem vida aqui dentro. Assim, Deus, muitas vezes ele age, a gente não percebe o agir dele, mas ele está agindo. E fui falando, e me empolgando na ilustração. Daqui a pouco ele fala, agora fala o nome dela. E a sua esposa não sabia até então também? Não. Não, ela sabia o nome, mas não sabia o que ia acontecer ali, nem eu. Aí eu dei 2 voltas ao mundo com a minha mente e falei, tá bom, Senhor, eu vou falar, então eu estou entregando a minha reputação nas tuas mãos. Porque naquela época nem fazendo exame saberia. Né? E eu falei publicamente. E era só a gente se contorcendo no banco. Se colocando no meu lugar. Meu Deus, o que ele está fazendo? Ficou maluco, se lascou. E Deus foi muito bom, porque confirmou. E aquilo foi notório publicamente. Tem gente que lembra, encontra e fala até hoje, meu Deus, aquilo que você fez. Eu lembro do dia. Sim, então foi uma coisa muito, muito impactante. E Deus quebrando a estrutura racional para construir uma estrutura de fé, que vem pela vida. Sim. Né? Foi o que Deus fez com Abraão. Ó. Sai daqui e vai para lá. Mas não tem nada. Não ficou. Ele foi. Vem vindo. Ele foi. Vai indo. Ele foi, né? E a vida cristã, na verdade, é uma jornada assim, de desafios, né? Né? Cada um obediência, desafios. Então, essa foi a situação. Mas teve outras, assim. Na verdade, não ia dar tempo para relatar. Porque tudo, muita né, coisa. São muitos anos, né? 30, 40 anos, assim, muito intensos, né? E como é que foi daí o desafio do pastoreamento? No início, como que Deus foi trabalhando, lidar com gente? Foi difícil porque eu não queria, né? eu realmente não queria. Mas eu me submeti a Deus, no meu caso, ele foi me dobrando, literalmente, foi me dobrando, eu fui me submetendo, daí eu fui servindo. E daí eu estava na época da Igreja Restauração, o pastor era o pastor Raulson Rangel, a pastora Márcia. E daí eles foram me ensinando, a gente foi caminhando junto, e igreja em células, né? E cuidando de pessoas, e passando por experiências, né? Aí teve um momento em que Deus tratou comigo ali, eu estava querendo sair, estava aborrecido, e ele, não, você não vai sair, eu me submeti, fiquei ali. Aí quando eu não queria mais sair, para outro ministério, outra missão, e Deus tinha outros planos, né? E eu me via me aposentando, ficando ali, envelhecendo com eles, né? Muito amor por eles também, né? Sim. Foram muito importantes na minha vida. Eu lembro sempre. E aí Deus mandou eu sair. Ele falou para eu me posicionar. Ele falou, foi bem claro. Eu lembro que eu estava indo de carro e ele me chamou para um lugar que eu ia orar, o Bosque das Araucárias, lá no IPG. Ele vai lá que eu quero falar com você. E eu fui lá. E lá tem um muro, um monumento de pedra de ferro assim, né? E ali parece um púlpito, né? Tem as araucárias ali para ouvir. Ali eu tive muitas experiências com Deus, muito, muito fortes, né? E ali ele falou comigo para me posicionar. E eu resisti a Deus, porque eu não queria sair. Aí ele me confrontou, ele falou, a quem você vai obedecer? A mim ou aos homens? Por 2 vezes ele falou comigo, através da palavra. E aí eu falei para ele, bom Deus, o Senhor sabe que isso vai me causar problemas. Então eu estou entregando tudo nas tuas mãos. Antes eu conversei com a minha esposa, expliquei, fizemos as contas, né, avaliamos a situação, e ela falou, estou com você, vamos lá. E daí a gente foi se posicionando, né? Conversei com o pastor Raulson, na época ele não ficou muito legal com isso, mas depois me ajudou
mostrou como organizar, como fazer. Né? E a gente foi no culto de organização como igreja, foi lá, pregou e tal. Até entendendo também que é natural, mas, né? assim, humanamente é difícil. Todo Sim, pastor sim. que emancipa pessoas, ele fica com dificuldade, porque ele quer que as pessoas estejam perto. E quando ele pensa que ela vai ter alguém para ajudar, a pessoa sai porque é a vontade de Deus. Então, é difícil. A hora que vai ajudar... Mas... Não, levou tanto tempo para formar, agora que eu vou... Agora eu vou arrumar que vai ter que trabalhar mais um pouquinho. E o interessante é que o pastor Horace, ele sempre se movimentava apostolicamente. Uhum. Mas ele tinha o sonho de montar um centro de comunicação do evangelho e enviar missionários. Porque ele foi do campo missionário, o pai dele foi missionário. É verdade. Ele veio de uma linhagem de 24 pastores, né? Uhum. Então, nasceu no campo missionário, no Paraguai, depois em Portugal. Então, ele tinha essa vivência e tinha isso no coração. Uhum. E daí ele queria nos preparar e nos enviar. Eu lembro até que uma época o senhor mandou me preparar para ir para a Holanda. Poxa. E daí eu avisei e ele falou, comece a orar. E eu fui para Carambeí, eu orava lá e comecei a estudar holandês, me preparando para isso. E nesse tempo Deus mexendo na igreja, me tirou de dentro do contexto da igreja para mexer na igreja. Depois ele me trouxe, daí mudou tudo. Daí ele mandou eu sair, porque queria me dar a herança aqui. Uhum. Naquela época, eu tive uma visão de eu estar na rua, na Red Light Street, em Amsterdã. Sim. Orando nessa rua e clamando para Deus salvar as pessoas que se expõem. Lá. Isso nessa época? Antes de ter ido para lá? Antes, muito antes. Foi 25 anos, porque isso aconteceu ano passado que eu fui para lá e que se cumpriu essa profecia. Eu me vi na rua e eu me vi orando e eu vi as vitrines com as pessoas. E isso foi lá atrás, eu tinha até esquecido. A hora que o senhor estava lá, o senhor lembrou? Um ano antes, eu passei no aeroporto de Amsterdã e o Espírito Santo me lembrou. Lembra daquela promessa? Olha aqui. Aí eu pensei que ia ser isso. Eu chamei minha esposa e minha filha, que a gente estava indo para Gales, passando por Amsterdã, mas daí a gente orou ali. E no ano seguinte, o que aconteceu? Lá. Nós fomos para a Alemanha e passamos por Amsterdã. Aí foram na rua. Só que foi uma equipe de pastores e pastoras. Graças a Deus, não foi sozinho. E foi... O ambiente é muito ruim. Eu imagino. O ambiente é muito ruim. A atmosfera espiritual é muito ruim. Cheiro de maconha no ar. Onde você entra, lugar para descarte de seringa, de usuário de droga. E a rua, as vitrines, as pessoas expostas lá, comércio de corpos. Como a Bíblia fala, que havia no passado e que existe nos dias de hoje. Mas nós estávamos lá orando e clamando. A gente gravou, né, essa passagem, né, porque foi muito marcante para nós. E depois eu testemunhei. Aqui se cumpre 25 anos de profecia. Deus falou lá atrás e Ele está fazendo o que Ele disse. Amém. Só que estava nos arquivos, né? Eu nem imaginava que isso ia acontecer. Que ia haver esse... Já tinha esquecido, mas Ele lembrou e fez isso acontecer. Isso foi muito Isso impactante. tem acontecido, né, pastor? Tem acontecido. Tem acontecido. Os últimos anos têm sido assim, revolucionários da minha vida. Desde que num culto tinha um pregador de fora e Deus me deu uma visão, se submeta ao apostólico. A partir de agora se submeta ao apostólico. E eu me ajoelhei, me submeti, eu fiz isso publicamente. As pessoas não entenderam, elas estavam achando que eu estava me submetendo àquela pessoa que estava lá. Mas eu estava me submetendo. E daí, depois que eu me submeti ao apostólico, eu falei para Deus, porque a igreja sempre foi pastoral, voltada para dentro. Que era o que eu sabia fazer. Sim. E a partir dali, eu falei, então me ensina, Senhor, o que é esse apostólico? O que é esse movimento apostólico? Me ensina. E de lá para cá, ele tem acelerado a gente. Nossa. E quanto mais eu ando por aí, mais me aparece gente falando, olha, Deus está me dizendo que você vai para lugar que nem subiu no seu coração ainda. Meu Deus do céu. E, sinceramente, mais pessoas vindo, né? E mais pessoas vindo. E sinceramente, eu pensei que estava em fim de carreira. Por causa das enfermidades que eu passei, né, eu fiquei muito doente, fiquei mal. Bom, você acompanhou, né? Sim. Então, eu pensei que estava em fim de carreira, que meus dias estavam findando. Mas não. Impossível, Deus me renovou,
está me levantando, me encheu de sonhos, de alegria e curando. Propósitos. E cura. Né? Isso mesmo. Estou caminhando ainda com algumas coisas que eu tenho que manejar, mas é porque a gente não pode parar, independente do que é. Deus permite alguns espinhos na carne. Sim, né? sim, Isso é com Ele. Né? Mas, assim, muito intenso. Tá muito intenso. Esse tempo da minha vida, eu digo, nunca foi tão intenso. Antes eu fazia uma oração, assim, a cada ano. Chegava o fim do ano, eu falava, Deus, esse ano foi tão difícil, que ano que vem seja melhor, mais tranquilo. Né? E daí eu fiz essa oração por 4 anos seguidos. Aí eu parei de orar. Porque cada ano era pior que o outro. E eu digo assim, de intensidade, de desafios, de lutas, e era Deus preparando, capacitando e nos levando para lugares. No meu chamado ministerial, é Isaías 58 e Jeremias 1. Opa. Jeremias 1, esse que eu te faço profeta às nações. Mas eu olhava para aquilo e pensei, bom, Ponta Grossa está cheio de nações, aqui tem ucraniano, tem alemão, tem italiano, polonês. Tem sírio, tem japonês, tem polonês, está tudo aqui. Tá tudo aqui. As nações estão aqui. É assim que eu via, da minha forma romântica. E nesses últimos 3 anos, já passei por 18 nações diferentes. E de uma forma assim que é sobrenatural. Você planeja, nem pensava, não tinha planejado. Simplesmente ele falava, vai para lá, vai para cá, vai com essa pessoa, vai com essa aqui, faz essa conexão. E a gente foi indo. Ele foi dando os recursos, as coisas foram acontecendo. A igreja não pôde me ajudar nisso por causa do encargo que ela tem. Então, é recursos próprios que Deus tem colocado nas nossas mãos para fazer isso aí. E isso é extraordinário. É uma coisa assim... Não é fácil. Né? E eu jamais imaginava, até porque eu não era muito de viajar só com a família. E eu não queria viajar. Então, muito menos para o exterior. E ele começou fazendo esse negócio comigo, primeiro na Colômbia, aquela vez que nós fomos lá. Sim. Lembra? Lembro bem. Sim. 2006 nós estivemos lá, né? E fomos impactados, né? Sim, Deus, foi muito um movimento bom. de avivamento. Foi muito edificante. Foi muito bom. Naquela época eu já era pastor. Já. Né? Nossa, foi muito... E depois, nas vezes que Deus me levou para Israel também. O senhor foi quantas vezes para lá? Eu fui 4. 4 vezes. 2010, 2012, 2014 e 2020. Estou só na expectativa de ir de novo. Já está chegando. Mas o que aconteceu? A primeira vez, quem foi antes de mim foi o pastor Renato. Certo. Aí ele fez uma oferta lá e num evento que a gente teve na cidade, ele assim desafiou os pastores a ele, né? E foi a primeira vez que eu me senti desafiado a fazer isso. Foi acho que 1º de outubro daquele ano. E daí eu peguei e ofertei R$50. Tempo de jubileu, né? Lembro. Aquele movimento, aquela coisa. E ele já foi sobre aquela palavra que o Renato falou, que ele tinha ido e tinha pago para ele, né? Sim. Eu falei, então tá bom, eu aceito ir então. Né? Porque eu não tinha interesse nenhum. Nem doutrinário, nem teológico, não tinha esse interesse. Né? Aí, 30 dias depois, a gente recebeu na cidade Joel Engel. Isso, eu lembro. Né? E daí ele fez, num dado momento lá, aquele culto do dar, né? Aquele momento do dar, das pessoas darem. Sim. Aí alguém subiu lá no altar. Eu tô ofertando uma viagem para Israel para o pastor João Marcos. Meu Deus! Não, 30 dias, meu Deus! Pegou. Aí eu fiquei bem quietinho, esperando o tempo passar. Astutamente. Porque eu não queria ir. Aí, Deus falou comigo de novo. Você é um rebelde mesmo, né, Deus? Eu não, eu sou obediente, eu sou filho amado, eu sou obediente. Você é um rebelde. Eu estou dando a oportunidade para você ir e vou pagar para você ainda e você não quer. Não, eu vou. Eu corri atrás. Só que eu não queria ir com uma turma, que era um bando de maluco, na minha concepção. E aí, era com essa turma de maluco. E o senhor foi com eles? E eu fui com ele em 2010. E foi uma experiência? Olha, eu pensei que ia ficar preso em Israel. Porque a gente entrou num lugar lá que era acima... no Domo da Rocha? Não. Tem um lugar lá que eles consideram como lugar onde houve a ceia.
Claro que onde foi acima, né? Aham. Então, ali é descida do Pentecoste, né? Todo aquele negócio ali. E daí, nos lugares religiosos, não pode ter manifestação, Aham. né? Até porque são várias São religiões ali, eu respeito. várias pessoas. Só que a gente entrou com a nossa turma ali e os... Fervilhando. Meu Deus, ferveu. E a polícia começou a chegar. E daqui a pouco chegou uns americanos e chegou e se misturou no meio, Já língua pra fervendo cá, e junto. língua profecia, aquele negócio, gente no chão rindo, gente no chão chorando. Eu, meu Deus, eu vou ficar preso. Eu estava vendo a manchete no jornal, pastor preso em Israel. Preso em Israel. Eu sei que eu olhei uma portinha até, mas eu saí. Eu saí, mas depois ficou tudo Foi tudo tranquilo. Mas o nível de tensão com aquele grupo era assim, né? Nós fomos no Monte Carmelo e eles levaram um pedido de oração para tacar fogo, só que estava 7 anos sem chuva naquele lugar. Não podia tacar fogo nenhum, senão incendiava tudo. Entendi. E aí o pessoal querendo tacar fogo no negócio lá. Daí alguém deu uma ideia, não, vamos jogar água. Então tá, jogaram água. Depois tacar fogo. Jogaram água, não foi que nem os profetas. É que nem os profetas de Baal. Não. Então foram muitas situações assim que eu me vi assim, me tirando da zona de conforto. Mas Deus me ensinando, Deus me mexendo. Mexendo no coração, mexendo em tudo. E outra coisa interessante é que todas as viagens com propósito, né, pastor? Todas. Não foi só para passeio, nada disso, mas para contatos. É peregrinação. Deus fala com você. E aí você, quando lê a Bíblia, você sente o cheiro. É diferente, né? Do mar da Galileia. Você vê as oliveiras, porque estão lá. Provavelmente algumas oliveiras são testemunhas dos momentos de oração de Jesus. Com certeza. Né? E cada viagem foi uma situação. Uma delas, inclusive... Então, 3 delas Deus pagou, uma eu paguei. Eu queria pagar uma. Eu queria investir, porque você está semeando naquela terra, né? Sim. Só que, assim, como é que Deus fez? Ele não botou o dinheiro na minha mão. Ele fez a minha mãe pagar para mim, para ela ir junto. E depois, os dois daí ela pagou e nós fomos juntos. Minha mãe foi para lá com 70 anos, agora está com 80. Que legal. E aí depois ela pegou o mesmo valor que ela deu na viagem, ela pegou, botou na mão dos outros filhos e eles fizeram o que quiseram com o dinheiro. Cabecinho curto, né? Sim. Cabecinho curto, né? Se eu boto dinheiro na sua mão, o que você vai fazer com esse dinheiro aí, né? É isso aí. Essa obra de Deus, que eu sou assim apaixonado por Deus, porque assim, nosso relacionamento não é de pouco tempo e ele é muito intenso, né? E eu vou caminhando e ele fala quando ele precisa falar, não quando eu quero. Mas eu sempre vou na expectativa que ele fale, naquela sede, né? Fala, Senhor. E lá também muitas experiências sobrenaturais. Por isso que eu digo assim, teria que ter mais tempo para contar tudo, né? Porque é muita experiência. Pastor, e os desafios desse tempo que Deus tem trazido, desse momento em andar no apostólico da igreja, em voltado para fora? O que o senhor... Como nós cremos, né? Meu viés mais forte sempre foi o ministério profético. Né? Mas eu não uso esse título. Né? Eu sou pastor da igreja local, não tenho preocupação com títulos, mas mais com movimentação. E ele mandou movimentar no apostólico. Estou aprendendo. Né? É tudo novo para mim. Mas ele está dando uma estrutura, uma mente para isso, está me mostrando. O apóstolo tem uma mente mais estruturada, né? Ele é mais focado, tem visão, missão, valores, ou visão, missão e valores. Ela tem uma estrutura de planejamento, de organização. Ela tem uma estrutura do tipo assim, não, eu preciso identificar pessoas fiéis, disponíveis, ensináveis e reprodutoras. Para quê? Para recrutá-las, para treiná-las, para enviá-las e dar suporte. Porque é isso que o movimento apostólico produz. Né? É um avanço, o avanço evangelístico, ele é promovido pelo apostólico. O avanço profético é produzido pelo apostólico. O avanço pastoral é porque a igreja cresce. Quando os 5 ministérios estão funcionando e cada pessoa se movendo no seu, é o corpo em movimento. E aí a igreja se torna missional. A igreja originalmente
foi missional. Com o tempo, ela se tornou só pastoral em alguns lugares. E esses dias o Senhor estava ministrando no meu coração uma situação com relação... Porque, assim, Israel sempre foi a sombra, né? A posição do que viria a ser a igreja. E o irmão estava ministrando sobre Israel, né? E o Senhor começou a falar comigo, bem naquele texto que fala assim: e se levantou uma geração que não viu as maravilhas de Deus, que não conheciam a Deus. Ou seja, uma geração não contou a outra. Perdeu alguma coisa no meio do caminho. Perdeu-se no meio do caminho. Quando Deus deu a promessa para Abraão, ele delimitou o espaço. Do Eufrates, do Tigre, do Eufrates, até o Mediterrâneo. Do norte aqui, ele deu os limites. Essa terra, se você vai medir, ela dá em torno de 250 mil quilômetros quadrados. É muita terra. É bastante. Era essa a herança de Israel. E aí, eles foram entrando, foram conquistando, daí nos dias de Josué começou a parar, que as pessoas começaram a ocupar suas posses, a sua herança. Já não matava mais o povo. E daí foi indo, e daqui a pouco morreu Josué, morreu os líderes daquela época, e o povo parou ali. Tá bom. Ou seja, desobedeceu a Deus. Porque Deus mandou conquistar toda a herança. E quando eles pararam, não ocuparam, aconteceu o que Deus falou: se vocês não expulsarem esse povo da terra, se vocês não ocuparem a terra, eles vão ser como serpentes, como escorpiões, eles vão ficar, vocês vão sofrer no meio desse povo. E foi o que aconteceu com eles. A época de maior expansão do reino de Israel foi nos dias de Davi e Salomão, chegou a 22 mil quilômetros quadrados de ocupação. Foi o maior reino. Foi nessa época. Nem 10% da promessa. Do que era para ser. E olha o que aconteceu. Quem que ocupou essa terra? Os persas, os árabes, e você olha para hoje, até Gaza, que estava dentro... É um outro povo ali dentro. É outro povo. Ele ficou todo fracionado, porque eles não obedeceram lá atrás. Hoje é uma terra minúscula, eles estão pressionados por 23 nações árabes. Então, o que Deus me falou a respeito disso? Se a igreja não conquista, se a igreja não avança, ela se torna uma igreja morna e pode morrer. E quantas vezes isso aconteceu? Eu ouvi muita gente falando o que aconteceu com os avivamentos, o que aconteceu, por que eles não deram prosseguimento, o que aconteceu. Eu estava em Gales, lá onde Evan Alberts, um grande evangelista, foi usado por Deus, fez sinais, maravilhas, numa época que o evangelho se espalhou a ponto das cadeias ficarem vazias e milagres e curas acontecerem. Eu estava lá e eu vi um pastor coreano perguntando para a secretária que estava lá, explicando o que aconteceu. E ela deu os motivos dela, falou: mas o senhor está me falando assim, a igreja parou de avançar, e quando a igreja para de avançar, ela sucumbe. Aquilo para mim me impactou, porque é a história de Israel e tem sido a história da igreja. Ela parou de avançar. Mas Deus está trazendo de novo esses dias apostólicos para agora. Ele tem falado de uma grande colheita. O pastor Michael Brudor, lá dos Estados Unidos, e outros pastores e profetas do Senhor têm anunciado um tempo de colheita de 1 bilhão de almas. Agora, em que condições isso vai acontecer, meu irmão? Como, né? Normalmente é perseguição, é dificuldade, é luta. E o que nós estamos fazendo para nos preparar para colher a nossa porção? O Senhor já falou na nossa terra de colheita de almas, que é um tempo de colheita. Então, a gente está fazendo curso de evangelismo, a gente tá, na nossa igreja nós vamos ter uma conferência, chamados para fora, equipando as pessoas, porque quando chega esse tempo, você tem que estar alinhado com o tempo de Deus, você tem que estar preparado para o tempo de Deus. Ele avisa, ele está falando através de seus profetas. Andando, né? O que a gente está fazendo? Para aquilo que Deus tem e isso para a nossa cidade e para outras, para o mundo, por causa dessa grande colheita. Né? Então, isso está nesse movimento apostólico ao redor do mundo, e como a gente tem ido nas nações, por aí, a gente tem visto o estado espiritual das nações. Dessas nações, né? E a gente tem chorado em alguns lugares. Né, pastor? A gente estava no norte da Alemanha, ali em Werner, na igreja Riverside, do pastor Marco e da Esther, que é de Tibargi. Imagina o negócio desse. E lá no norte da Alemanha, encontrar... Daqui, né? Pertinho. E ele falando que
que a Alemanha precisa ser evangelizada. Um dos lugares onde nasceu o protestantismo, Pois é. precisa ser, lá tinha 20 mil lugares que não se falava o evangelho dentro da Alemanha. Ela falou, enviem missionários para cá, enviem missionários. Nós recebemos uma missionária da França esses dias, Annabelle, falando da situação da França. O berço do iluminismo, o berço do humanismo. E ela falando que mais de 50% da população é ateu. São ateus, né? E 10%, 10 a 20% muçulmanos já. E que assim, está muito difícil a situação lá. E ela pedindo, venham nos ajudar. Perseguição, venham nos ajudar. Leis pesadas, né? A gente foi em lugares que é proibido por lei. Por exemplo, em Israel, você não pode pregar nas ruas. Tem uma lei contra o proselitismo religioso. Uma amiga nossa estava em Vancouver, no Canadá, e lá ela foi pregar o evangelho, era um hindu, e ele ameaçou ela. Tá ali o policial, posso prender você. Você está falando de que teu é o único Deus? Está querendo discutir religião comigo? Assim, tem lugares que o Estado está perseguindo. Tem lugares que é velado. Eles fazem, por exemplo, se você chega lá e anuncia que é missionário, eles fazem você assinar um papel dizendo que você não vai pregar sobre Jesus para poder permanecer dentro da nação. Isso é tipo um comunismo, só que é velado. Então, isso está... Esse socialismo, esse marxismo cultural, perseguição total, está se espalhando, né? E é claro, eles são contra os cristãos. A nós aqui, muitas vezes, dentro das nossas, como o senhor falou, né, das nossas igrejas, ou fechados dentro de cada um dos mundos, né, a gente não tem esse entendimento, né, dessa realidade, porque a gente, de certa forma, aqui no Brasil, tem uma certa liberdade. Mas qual que é a nossa responsabilidade diante disso que Deus tem feito no mundo, né? Então, e mesmo aqui para a cidade, né, pastor? O senhor tem... E essa consciência que Deus tem nos dado nesse dia, esse despertamento, que nós somos os confins da terra, nós vamos ter que voltar. É verdade. Até Jerusalém, nós vamos ter que fazer esse Se caminho for de ver, volta. nós somos os confins da terra hoje, mas nós vamos ter que fazer Nós vamos ter que fazer o caminho de volta. Chegar. A Europa precisa ser evangelizada e Deus está levantando os descendentes daqueles que vieram de volta para lá, para pregar o evangelho. Então, isso está sendo assim extremamente desafiador para nós. Tanto que Deus levantou essas bases missionárias aqui nesse tempo, né? E que o senhor, de certa forma, também tem ajudado, né? Que tem formado e que tem esse desafio missionário. E hoje, aqui, só da nossa cidade, com as conexões, a gente precisa enviar gente para a França, Alemanha, Portugal, Itália. Já tem muitos lugares com conexões prontas para as pessoas irem. E com necessidade, né? Muita necessidade. O senhor foi para todos esses lugares? Fui para todos esses lugares. Eu estive na Itália e conversei com uma missionária chamada Silvia Boni. Ela tem uma empresa lá que faz cidadania. Né? E ela está nessa movimentação e ela estava falando... Não manda mais missionário para Portugal, lá tem bastante brasileiro. Aqui que nós estamos precisando, manda para cá, aqui nós estamos precisando. Aqui que porque é o lugar. A situação na Itália é de muita necessidade. Mas do quê? De conhecer o Deus vivo, de conhecer a palavra, de receber a Cristo mesmo e experimentar o que é o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Não uma religião de práticas, não, mas de um relacionamento com Deus que transforma vidas, que muda vidas, que continua sendo sobrenatural. O mesmo sopro do Pentecoste continua soprando nos dias de hoje, né? E veio geração após geração, porque nosso Deus é um Deus geracional, e chegou até os nossos dias, só que está se intensificando, a gente percebe essa intensificação e essa aceleração de Deus. Então a gente recebeu aqui gente de Cuba pedindo nos ajude, gente da França pedindo nos ajude, gente da Alemanha pedindo nos ajude, gente de Portugal pedindo nos ajude. E o que nós vamos fazer? Mas o desafio é grande. Você vai na África, o teu dinheiro rende, e você faz reuniões e junta um monte de gente. Mas tirar a feitiçaria do coração deles é muito difícil. É difícil. Mas você vai na Europa... Dinheiro já é difícil. Na Europa, é vida na vida. É olho no olho. Você tem que ganhar para você primeiro e depois para Cristo. Ela quer ver algo diferente na sua vida. Não vem com conversa. Botar uma caixa e sair pregando. Não funciona. Não vai rolar. Esses dias estava aqui conosco de Ponta Grossa, que teve 6 meses pela Jocum lá
no Japão e ele estava testemunhando o que ele estava passando lá. Então, em toda as dificuldades. parte, as dificuldades e que assim as pessoas procuram algo diferente. Mas não são só palavras. A gente sabe, a palavra de Deus é poderosa. E Deus resolveu salvar através da pregação do Evangelho. Só que você tem que viver isso aí, porque senão as pessoas tem que ser verdade. Tem que ter pregação, mas tem que ter verdade. Tem que ser verdade. A palavra tem que sair de dentro para fora. Não Sim. é só o falar, né, pastor? E é por isso que nesses últimos anos a gente está nessa movimentação, a gente está ligado a essas bases. E o Conselho de Pastores da cidade tem orado muito, né? Que é algo também importante, que é a resposta né? da oração de muitos anos, Oração... porque do ambiente de oração, Deus está levantando esse movimento. Né? Nós estamos movimentando aí dezenas de missionários para Portugal este ano, mas já tem necessidade em outros lugares que estão clamando. Né? Eu lembro quando eu fui para a Itália há alguns anos atrás, a primeira vez que eu fui, eu falei com Deus, alguém orou e o Senhor nos levantou como resposta, eu quero saber quem são. E Deus me mostrou quem estava clamando. Eu ouvi da boca das pessoas. Nossa, eu estava pedindo a Deus isso. E o outro lugar, puxa, como eu precisava disso. E a gente fez viagens assim, sem rumo, muitas vezes. Só, para onde, Senhor? Para onde? E a gente andou, passamos por 9 nações assim. Não sabia onde ia pousar, não sabia onde ia comer. Só Deus orientando, para aqui, faz vai isso, cá, faz isso. Vai ali. E ali a gente encontrava com as Escutando pessoas. A voz, ali ele fazia conexões. Ali foi muito impactante. É um negócio arriscado, claro que é. Temeroso, claro que é. Mas no Espírito você vai. E Deus te sustenta. Porque Ele quer nos esticar, né? Ele quer nos esticar. E como, pastor, é o desafio de trabalhar daí o coração do irmão da igreja para esse desafio? Dele conseguir enxergar que ele faz parte disso de várias formas, como o senhor mesmo falou. Alguns vão estar envolvidos, eventualmente, orando sobre isso, outros vão estar envolvidos, eventualmente, ofertando, né, até visitando, fazendo essas ações, né? Mas muitos que estão ali, às vezes, não estão entendendo que é para eles procurarem em Deus e entender, e, de repente, é o lugar dele, né? Como trabalhar isso no coração? A gente tem conversado sobre isso, até refletido. Eu penso que, primeiro, a igreja precisa construir, a igreja precisa se construir ao redor de Deus. Não de uma pessoa, não de uma doutrina, mas ao redor de Deus. Porque ao redor de Deus ela se torna a igreja de Jesus, e a igreja de Jesus é missional. Então, mais dia menos dia, você vai se ver nessa situação. A outra questão é que, assim, o pastor que preside a igreja, ele precisa estar envolvido em missões. Se ele não estiver, a igreja não vai entrar nessa. Ele precisa crer e precisa ir na frente. Porque as pessoas não vão fazer o que você não está disposto a fazer. Isso é um fato. Né? Então, quando ele sabe que eu fui com recursos próprios, e eu vou e faço relatórios, eu mando mensagens, eu mando filmagens no Instagram. Eu nem sei usar direito, mas lá eu faço umas coisas e envio. E fora que Deus vai gerando no coração, e cada situação que o senhor vai vendo diferente, que nem o senhor falou da Alemanha, né, dos campos, né, quando o senhor foi para lá, não teve É verdade, experiências, né, essas experiências, elas são muito marcantes, né, pastor? Então, o que acontece? Nós somos corpo. Eu explico para a igreja, no nosso caso lá, porque nós estamos em formação. Eu continuo orando para que Deus faça com que a igreja se apaixone por missionários e por missões. Nós estamos no processo. Alguns acham que a gente está adiantado, mas não é assim. Né? Porque está sempre chegando. Só que Deus está atraindo muitas pessoas que querem ir. E daí, quando ela vê uma igreja que promove isso, que funciona, eles estão se aproximando. E isso está acontecendo. Quanto mais gente a gente envia, mais pessoas Deus está trazendo. É doido. É o princípio do semear e colher. Mas, assim, é inexplicável um negócio desse. Porque a gente envia os melhores, envia os que querem, ou seja lá, né, os que Deus escolhe, e Deus vai acrescentando. E cada vez mais. Iam cair na graça do povo, e Deus dá acrescentado e crescendo salvo. Então, Deus vai promovendo isso aí. Mas, assim, é importante que o pastor esteja na frente. Então, o ministério de missões da igreja é comigo. Então, eu promovo, eu falo. Quando eu viajo, eu falo, nós estamos juntos. Eu falo,
Essas bandeiras aqui, meus irmãos, essas bandeiras aqui, nós fomos. Porque quando eu fui, você estava junto comigo em oração. Você me sustentou em oração. E eu cheguei lá porque você orou por mim. Então eu envolvo a igreja, nós temos um ministério de intercessão forte, né? Que também faz isso e que ora por nós, mas a gente está sempre mobilizando a igreja a orar. Porque daí, então, você pode ir como? Orando, ofertando ou indo, ou os três. Né? No caso, eu faço os três. Eu faço os três. Então, assim, ó, e volta e meia eu estou falando, porque na igreja você tem que estar repetindo para ensinar, repetindo para ensinar. E eu acho que é importante também, pastor, essa visão que o senhor está falando agora aqui, e essa comunicação, esse feedback, né? E com vídeos, até com as palavras, e mesmo aquilo que Deus tem colocado, porque também a gente pode ser igual os espias, né? Se a gente com notícia ruim, né? Com notícia ruim, ou com aquele, né, chegar assim, poxa, gente, ó, tá difícil lá. Não, mas acontece, no meio dessa situação, acontece às vezes um relatório ruim e outro acontecer um relatório ruim, mas no frigir vê. dos ovos tem que ser um negócio bom. Só tem que olhar para a situação e olhar a promessa. O que Deus está fazendo. O que Deus quer fazer. Gente, e o que Ele quer fazer através de nós. Assim, se você olhar que é difícil, você não faz. Ora, ou que está pronto, né, pastor? Né, eu falei da Europa. Né, tem gente que, vocês vão para a Europa, é tudo bonito, tudo fácil. Não é, gente, é mais difícil. É mais difícil. E depois a gente sai daqui 7 vezes mais pobre. Porque é 7 vezes mais caro. E, meu irmão, eu tive na Itália ensinando a igreja a ofertar. Eu ofertei na vida do pastor porque a igreja não dá dízimo. E eles têm dinheiro, são ricos, mas nem dízimo dão. E eu estava ensinando a igreja a importância. Eu falei, vocês querem o pastor que cuide de vocês, que esteja perto, mas ele tem que trabalhar fora para sustentar. Por quê? Porque vocês não dão recurso. Vocês não entregam o que é de Deus, da casa do Senhor. E daí eu fui lá e ofertei, euzinho, fui lá e Deus falou, entregue tanto. Na época, 100 euros, entrega, meu Deus. Entrega aqui, entrega ali. E eu me vi fazendo essas coisas, porque ele foi falando para fazer, né? Mas, nossa Senhor, a gente tem que vir aqui e ensinar essas coisas para eles. Que também constrange. Que constrange, mas o contexto, eles foram vendo a gente fazer, e daqui a pouco tinha gente chorando, e meu Deus, eles vêm de lá, e com o dinheiro deles que vale menos, estão fazendo, se a gente está aqui e não faz. Então, é muito doido. Eu não esperava encontrar essa realidade, mas é a realidade lá. Tem algumas igrejas fortes? Tem algumas igrejas? Tem. Mas são bem poucas. Bem poucas. E a gente está vendo essa sede, mas a gente está vendo também Deus conectando pessoas que têm essa mesma sede de fazer, sabe? São malucos. Meu Deus do céu. Apaixonado por Jesus, que se bobear, entrega tudo e vai. E, na verdade, eles entregam tudo e vão mesmo. Né? E tem que ser... Obedecem, né, pastor? Mas tem que ser muito apaixonado por Deus para fazer isso. Porque as lutas, a xenofobia, a dificuldade cultural, a dificuldade que vai enfrentar... Língua, adaptação, familiar, muitas vezes. Eu pensei que a gente está plantando essa igreja em Lisboa. Ela está no processo, né? E eu pensei que ia ser uma igreja só para alcançar os portugueses. Porque a gente, às vezes, o pessoal se queixa, nos Estados Unidos eles montam uma igreja, lá só tem brasileiro dentro da igreja, não é transcultural, né? E daí eu fui, não, vai ser só português lá. Não vai. Tem 200 mil brasileiros lá. E muitos lá encontram a Deus. Nós somos testemunhas de pessoas que encontraram a Deus lá em Portugal. E Deus trouxe eles. Então a igreja ela tem que ser assim, a alcançar todos ali. Tem que ser uma igreja para todos. Com esse coração. E então e a necessidade que Deus vai acrescentando. Outra coisa que me surpreendeu lá é como não tem demanda de Bíblias na Europa. É verdade. Não tem. Porque eles as pessoas não compram. Não tem Bíblias porque não tem demanda. É muito difícil achar para comprar e quando acha é muito caro. Ou seja, mais algo para trabalhar. Mais alto para trabalhar. Eu lembro que assim, a gente viu, nós fomos e levamos Bíblias para dar de presente. E a gente deu para um rapaz numa célula e pegou aquela Bíblia. Meu Deus, que Bíblia! Eu vou comer ela, eu vou assim, com fome, mas não tinha. E a gente olhou para aquilo, nosso Brasil tem para dar, Bíblias. tem lá e a gente aqui. Então,
realidades que só você indo para ver. Que a gente não tem, A gente não tem. não tem nem noção. Né? E as pessoas olham muito na TV essa questão de xenofobia, mas não é em todo lugar. Eu creio que nas cidades, nas capitais, nas cidades maiores, São mais, existe isso, porque há mais competição. Mas nós fomos em cidades do interior de Periféricos. Portugal, e que as meninas estavam conversando com uma senhora lá, e falando, ela falou, vocês são brasileiros, vocês são bem-vindos, venham, que a gente precisa de vocês aqui. E a gente sabe como os brasileiros em Portugal estão cooperando, inclusive, com a parte da aposentadoria deles. Sim, Porque é uma fuga de cérebro muito grande. Portugal não tem um salário muito alto, outros lugares têm um salário mais alto, e os portugueses com qualificação estão indo para embora. ganhar Eu estava vendo ontem numa reportagem, chega de 22 mil portugueses foram para as outras nações para ganhar mais, mas chegaram 200 e poucos mil estrangeiros. Do terceiro mundo. Sim. Do terceiro mundo. Então, é muito impactante o que Deus está fazendo. É interessante. Nós somos num lugar lá em Aveiro, que um brasileiro, ele trabalha home office, e ele é missionário, e faz parte de uma liga, de uma associação de missionários empresários. Eles se encontram todo ano. E ele comprou uma propriedade em Aveiro, 3 mil metros, para ali colocar uma igreja e uma base funcionária. E a gente foi lá orar. Já fomos 2 vezes lá. E ele agora deixou a esposa e foi revitalizar uma igreja no Canadá. E talvez se vá para o Canadá. Mas ele quer que ali a destinação é uma base missionária, uma igreja em Aveiro. Num lugar, no estuário, ali perto do estuário, muito bonito. Então tem Deus abrindo Deus está fazendo. Nós conhecemos. Nossa, bom, tem muita história. Nessas viagens tem muita história. E outra, né? Aquilo que Deus tem feito nesse momento, sim, né, pastor? Nesse instante, né? Milagres, levantando desafios, porque cada vez que vocês têm ido para lá, tem tido outros contatos, outras necessidades. As demandas estão aumentando. As demandas aumentam. Então a gente vai para o joelho e agora, Senhor, o que nós... que o Senhor quer que nós façamos, né? Agora quem está entendendo, Paulo, né? O que o Senhor quer que eu faça? Nós estamos nessa demanda. Então, já tem as bases, estão formando, alguns estão indo agora. Tem o prático, né, em junho, né? E no prático em junho, na base que a gente está ali apoiando a mais profundo, vai ter que mandar para a França, para a Alemanha, para a Holanda, para Portugal e para Gales. Imagina. E daí a Tami está apavorada, o desafio é grande. Vai ter que dividir a galera. É grande, né? Que legal. Então, que legal. Mas assim, mesmo diante disso, há uma alegria. É do Espírito. Satisfação, né? Luta familiar, luta na igreja, luta, desafio. Mas uma alegria de você sentir que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, no tempo certo, do jeito certo. Nossa, isso Isso, eu sempre fui feliz no ministério, mas agora está mais, eu estou muito mais feliz. Nesse tempo eu estou feliz, realizado. E Deus me ensinando, né, a me movimentar e fazendo. E é interessante que quando o senhor fala isso, eu lembro do texto de Salmo, que ainda que, né, Deus andando conosco, né? Então, mesmo com as dificuldades, os desafios, e as dificuldades, assim, que nem a gente estava conversando um pouquinho, né? Às vezes é nosso corpo, né? Nossas emoções, as dificuldades que a gente tem. A gente não faz porque está tudo bem. Está sobrando dinheiro porque a gente está cheio de saúde. Muito pelo contrário. Tem desafio com o corpo, tem desafio com as finanças, tudo sempre desafio. Mas Deus junto. Deus presente, junto. Deus suprindo, Deus... É maravilhoso caminhar com Deus, meu irmão. É maravilhoso, querido. Caminhar com Deus é uma coisa indescritível, maravilhosa. Eu sei que muita gente ainda olha mas como é que é isso? E eu digo, não desista de buscar a Deus. Insista. A mão dele está prontinha para nos abençoar, mas a gente tem que se posicionar em alguns momentos da vida. É verdade. E ele quer nos abençoar, e ele vai estar com a gente. Então, aí a gente, hoje eu entendo um pouco o que era isso que consumiu o coração dos apóstolos naqueles dias. De sair da terra e viajar pelas nações, e com as dificuldades que eles tinham. Mais ainda, e de pregar, e de idioma, e de tudo mais, né? E eles iam. E
tinham uma convicção, eles iam fazer isso por algo que eles não viram, que eles não creram, que eles não foram testemunha. Não, e hoje nós somos testemunhas oculares. Porque o mesmo Cristo se revela a nós de diversas formas e nós temos a mesma experiência. E ele falou que nós faríamos sinais maiores ainda. Então, talvez para finalizar essa parte de missões, o que o senhor tem me falado com relação a missões, né? Ano passado, quando eu andei em Portugal, eu tive uma visão de Portugal, na qual Deus comunicou que Ele queria que nós juntássemos um grupo de pessoas para ir de norte a sul, de leste a oeste em Portugal, levantando altares de adoração. O que se trata disso? Você pisar na terra e levantar altar, como Abraão fez. Onde ele levantou o altar e invocou a Deus, mudou aquela região. Sim. E maior é a bênção do que a maldição. A palavra do Senhor fala em Isaías que a terra se torna maldita por causa do pecado dos moradores. Sim. Mas maior é a graça do que o pecado. Maior é a bênção do que a maldição. Então, onde a gente entra e invoca a Deus, então o que acontece? A gente vai para discernir o que está sobre aquela região, espiritualmente falando. Que pecados as pessoas cometeram. E a gente vai confessar os pecados, pedir a remissão. Que se chama exatamente, que é o povo dele. Então, a gente andar nesses lugares para fazer isso. E daí mudanças acontecem, né? Então, ele falou para a gente passar. Essa é a nossa porção. Tem outras igrejas lá que estão com outras porções. E Deus já levantou pessoas com cidades estratégicas e informações a respeito, para a gente estar indo mais focado. Eu não sei quantas viagens nós vamos ter que fazer para Portugal, mas nós vamos ter que ir. Agora, em março, a gente vai de 10 a 25, e a região norte é a nossa intenção, mas pisando lá, Deus vai orientar. Vai dar direção. Então, a gente precisa ir com tangedores, com profetas, com mestres, com pastores, com um grupo de pessoas, 1 carro, 2 carros, não precisa de muita gente, para ir nesses lugares. Vai ser uma aventura. A gente não sabe, a gente vai sair, não sabe onde vai pousar, não sabe como vai ser. Chega lá, ora, vai pelos contatos e Deus vai dando direção. Unge, confessa os pecados da região, pede para Deus abrir os céus, perdoar os pecados e abrir os céus sobre aquela terra e vamos para frente. Não sabemos que conexões nós vamos ter, como isso vai acontecer. Sei que a gente vai fazer esse trabalho. E primeiro Deus mostrou o que a gente tinha que fazer. E daí eu fiquei pensando, né, mas o que o senhor quer fazer com isso? Né? E ele foi ministrando no meu coração. Eu quero fazer de Portugal uma terra de avivamento. Como assim, senhor? Eu estou simplificando, né? Porque Deus vai falando, comunicando as coisas, mas daí a gente vai entendendo com o passar do tempo, né? Ele lembra como é que era Portugal? Um país pequenininho que se tornou uma potência naval, que foi até 4 continentes e acabou fundando 52 nações na Terra, em 4 continentes diferentes. Um paizinho daquele tamanho. É verdade. E ele disse, eu vou fazer a mesma coisa com o Evangelho a partir de Portugal. Amém. Ele vai espalhar o Evangelho pelas nações a partir de Portugal. Amém. É por isso que há um tempo de despertamento muito forte em toda a parte. A gente está vendo Deus despertando as pessoas, um fogo se alastrando. Amém. Né? E assim, nós temos aqui algumas centelhas e naquilo que nos couber, nós vamos levar a espalhar essas centelhas para incendiar alguns lugares aí. Amém. Né? Dentro da nossa porção, dentro da nossa missão. Né? Que bênção. E, pastor, eu acho que a gente tem muita coisa ainda para conversar, lógico, e eu vou querer, se Deus quiser, ter até outros momentos com o senhor para a gente trocar uma ideia a respeito daquilo que Deus tem feito na vida do senhor, aqui na igreja e tudo mais. Mas eu entendo que hoje Deus tem levado esse momento aqui para esse lugar que o senhor está agora falando, né? Que é sobre esse momento desse despertar, desse momento da igreja de Ponta Grossa, desse momento da igreja do Brasil, da necessidade dos países da Europa, da importância desse entendimento apostólico. E como que o senhor, se o senhor fosse deixar uma mensagem para algumas pessoas que agora estão escutando a gente, que gostariam de repente, estar se envolvendo, como que ele poderia fazer? Ou um jovem que agora aqui escutou tudo isso e Deus começou a tocar no coração dele, que, filho, você está envolvido nessa situação, é para você também isso.
o que o senhor poderia falar, o que ele pode fazer, como que ele pode agir? O que o senhor falaria para essas pessoas? Olho para aquela ou para aquela? Pode ser aqui, ó. Pode ser aqui. É. Enquanto você falava, me vieram 2 textos à mente, né? Um deles é que Jesus disse: o Pai me enviou e eu envio vocês. E a missão não parou nos 12. A obra continua. E quanto mais se aproxima o fim, mais intenso será. Uhum. A gente está vendo o diabo arrebatando, matando muita gente. Rápido. Suicídios, mortes, e ele está com pressa. Mas eu vejo também esse movimento de levar pessoas a Cristo muito forte. E há um outro texto de Jeremias que diz assim: quando você me buscar de todo o coração, alma e entendimento, eu me deixarei ser achado por vocês. Deus não está longe, Ele está perto. Ele está aqui, Ele está aqui. Só que muitas pessoas não reconhecem, olham para Deus como um Deus distante. Aquele pensamento errado, deísta, que Deus fez as coisas e foi embora. Nós somos teístas. Deus veio, fez e continua se movendo e interagindo. Por isso que Jesus fala sobre nós, vivemos com Ele e sermos encontrados nele. E Ele fala: a vida eterna é esta, que vocês conheçam a Deus como único Deus e a Jesus a quem Ele enviou. Isso é a vida eterna. A vida eterna é conhecer a pessoa. É conhecer o Deus vivo. Então, essa situação ela é tão atual e tão necessária. E eu digo para você, de tudo que eu experimentei, tudo que eu vivi na vida, só Deus me satisfez. Eu experimentei muitas coisas. Eu amei a sabedoria, li muitos livros, mergulhei nas ciências, no conhecimento. Mas só Deus me satisfez. Eu nunca encontrei em nada, a não ser em Deus, nessa alegria e satisfação interior. E uma sensação assim que Ele pode me levar agora e está tudo bem. E vai ficar tudo bem, porque Ele está no controle de todas as coisas. É difícil descrever um ser finito como eu, descrever um ser infinito. Mas eu sei que nele nós nos completamos, nele nós nos movemos, e neles há um propósito. Então a gente olha para Jesus, que dizia: a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E hoje eu entendo que é isso que me realiza, fazer a vontade, agradar o meu Pai. Só que para isso eu tive que ser curado da minha identidade, eu tive que ser curado de paternidade. E muitas pessoas não conseguem se aproximar de Deus por causa disso. Não sabem qual a sua identidade. A minha identidade, sou filho amado do Pai. A paternidade, eu tenho um Pai que me ama e cuida de mim. E sempre me recebe. E que tem um trabalho para eu fazer, que é digno, que é honroso, nobre, porque o nosso Deus é nobre, é nobre, é humilde. Então eu falo para você, se Deus te deu uma palavra, creia. Amém. E alinhe a sua vida com essa palavra e as coisas acontecerão. Se você não recebeu uma palavra, busque a Deus de todo o teu coração e Ele vai se manifestar a você. Jesus disse: se vocês me amarem e obedecerem meus mandamentos, o meu Pai os amará e eu me manifestarei a vocês. Então Ele mesmo prometeu de se fazer conhecido daqueles que verdadeiramente o buscam. Então é impossível você se aproximar de Deus e não conhecê-lo. A não ser que tenha que curar alguma coisa, tenha que acertar algumas coisas. Então, como essas situações para mim foram resolvidas ao longo da jornada, no começo eu caminhei por obediência e por fé. Hoje eu caminho por amor, porque eu amo. E Ele é tudo para mim. Amém. Amém. Aleluia. Meu querido, eu queria te agradecer por você ter continuado aqui conosco. Eu quero agradecer o pastor Marcos, o João Marcos, de estar aqui conosco também. Foi um tempo assim maravilhoso e nós vamos ter mais tempos desses. Mas eu entendo que há algo para você
que ele colocou aqui o coração dele e faz parte, e você pode, Deus está falando com o seu coração agora, sobre essa questão da missão, sobre essa questão do seu propósito, sobre essa questão da oportunidade. Então, onde você estiver nesse momento, saiba que Deus está do seu lado, Ele fala o teu coração, Ele pode nesse momento tocar o seu coração e falar com você, porque Ele te ama e Ele tem um plano para a sua vida. Você não está aqui por qualquer coisa, você está aqui porque Deus tem um plano para você. E nós oramos para que Deus possa estar tocando a sua vida. Muito obrigado por estar acompanhando a gente. E se Deus quiser, teremos mais um episódio aqui com esse homem que foi uma bênção no dia de hoje. Deus abençoe vocês. Deus abençoe.